Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Isso significa um cristianismo sem as cartas do apóstolo Paulo e sem a parte editada do livro do Apocalipse. Estou começando uma série sobre educação cristã, uma coisa que tem sido execrada ultimamente, eu digo ultimamente, eu diria até nos últimos 50 anos, realmente as pessoas já não acreditam mais em educação cristã. Educação cristã significa preconceito, significa intolerância. É isso que as pessoas veem, mas não é isso que é educação cristã. Educação cristã é você conhecer Jesus, conhecer Deus, conhecer o ser humano. Isso aqui é educação cristã. E eu digo para você que só é possível fazer essa abordagem, trazer essa abordagem, de tirar as cartas do apóstolo Paulo da Bíblia e também a parte editada do livro do Apocalipse, porque eu recebi revelações divinas para isso. Embora eu não eu não espere que você creia, obviamente isso aí não é uma coisa que depende de mim, e se você não crê também não tem importância. Eu quero apenas que você vá lá, se você se interessa pela Bíblia, e confira se realmente o profeta Daniel tem ou não tem razão. Agora, tem uma coisa também que eu realmente não posso deixar em nenhum dos meus vídeos, tem 3 definições que eu não posso deixar de fazer. Uma delas é aquela experiência para que você conheça o cristianismo, porque afinal de contas eu estou reconstruindo, eu estou chamando você, estou convidando você para a experiência da gente reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu trago sempre um convite para você para uma experiência maravilhosa, que é aquela experiência de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, de se dirigir a Deus em oração, levando a sua petição, levando sua gratidão, levando, confessando o seu pecado. E também que você estenda a sua mão ao seu próximo em compaixão. Isso é a maneira única de nos achegarmos a Deus. Outra coisa que o assunto hoje é um assunto bem interessante, só que ele não é exaustivo, ou seja, a gente não vai explicar tudo assim em um só vídeo, apenas dar uma geral para você entender os 3 significados para a palavra espírito na Bíblia. Então, só existem. A Bíblia fala do espírito em três. Tem 3 significados da palavra espírito na Bíblia. Eu quero mostrar para você hoje, assim, muito por alto. Então, como eu disse para você se achegar a Deus, não tem outro jeito. Só pela experiência de falar somente a verdade, dirigir-se a Deus em oração e, obviamente, estender a mão ao próximo em compaixão. Eu quero falar a você quem é Jesus. O Espírito de Jesus Cristo é o mesmo Espírito de Deus. E o Espírito do ser humano é o mesmo Espírito dos anjos. Então, só existem 2 significados reais para a palavra Espírito. O Espírito de Deus, que também é o Espírito de Jesus Cristo, e o Espírito dos anjos, que também é o Espírito humano. Então, isso é muito importante. E tem um Espírito Santo como dom, que a gente vai tratar de uma maneira individualizada. Então, para representar Deus, só existe um Espírito. Na Bíblia só tem uma maneira de você falar, é no Espírito de Deus. Então, não tem 2 maneiras, é exatamente assim que se faz. Eu vou mostrar para você aqui, já no comecinho, a palavra Espírito, para significar o Espírito Santo, a essência de Deus, aparece pela primeira vez na Bíblia, já no seu 2º versículo, que diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, isso aqui é que eu quero dizer para você, isso aqui é o significado da palavra, é um dos significados.
Agora, o Espírito Santo, a essência de Deus, o Criador, e o Espírito de Jesus Cristo são exatamente a mesma coisa. Mas por quê? Porque durante a encarnação, o Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo que eu acabei de definir, a essência de Deus, que foi dado ao ser humano, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando Jesus foi morto, está escrito lá em Lucas 23:46, que ele entregou o seu Espírito ao Pai, ou o Espírito Santo, para voltar a ser um com ele. E a partir daqui, Jesus se encontra onipresente, onisciente, onipotente com o Pai. Então não há, como você dizer, o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito humano, por isso aquilo outro. Nada disso. 100% humano, 100% divino. Jesus Cristo só foi humano segundo a carne, porque ele disse, ninguém me convence de pecado. Agora, tem uma coisa também que eu costumo definir, quer dizer, essa definição eu faço sempre, é a definição do sujeito que adulterou a Bíblia. É justamente aquilo que Jesus chama de o abominável da desolação. O abominável da desolação é um personagem inventado por Nero para destruir a Bíblia. Obviamente que ele já é bem anterior a Nero. Ele tem o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano, segundo Daniel fala, e o espírito do maligno. Se ele tem o espírito do maligno, ele adulterou as cartas de Paulo e mais da metade do livro do Apocalipse, então ele realmente é muito mau. E muito antigo, é o mal mesmo. Então não tem outro jeito, né? Eu digo sempre o seguinte, eu sou curado de câncer, doença cardíaca, cegueira, osteoporose, essas doenças assim por anjo do Senhor. Então, são doenças graves, por anjo do Senhor. Então, eu estou aqui, a minha preocupação não é nem tanto que você acredite de pronto, não. Eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho muita certeza de que alguém vai acreditar. Alguém vai ter a necessidade de dizer que Deus é bom. E é nesse momento que eu espero que haja pessoas interessadas em saber como que Deus é bom. Então, quer dizer, esse sentido, a gente já definiu o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito a gente já definiu o Espírito Santo, a essência de Deus, e o Espírito de Jesus Cristo. Agora, veja bem, resumindo bastante, o Espírito Santo, a essência de Deus, também é o Espírito de Jesus Cristo, conforme disse, é uma porção do Espírito Santo. Por que uma porção? Porque Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Então, anjos e seres humanos são espíritos semelhantes. Por quê? Porque quando Deus criou o ser humano, ele falou para os anjos, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, nós somos semelhantes a Deus quanto ao Espírito e também aos anjos. Só que nós estamos na categoria de anjos. Então, isso é um ensino de educação cristã. Agora, o que a Bíblia fala mais sobre? Sobre espírito. Só vimos até agora o significado da palavra espírito em dois sentidos. Para significar o Espírito de Deus, que também é de Jesus Cristo, o espírito humano, que também tem a natureza dos anjos, ou dos anjos, que também tem a natureza do espírito humano. E agora está faltando terceira. O terceiro significado para a palavra Espírito é para significar o dom do Espírito Santo, que é sabedoria e poder de Deus, atuando sobre o espírito do ser humano. Não é matéria nem espírito. Então, isso talvez, eu digo com toda certeza, é a maneira como mais a Bíblia se refere ao Espírito Santo. É dessa maneira que ele se refere. Jesus afirma que Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, João 4:24. Então, isso aqui é para dizer para você que não há aquela hipótese da pessoa representar Deus de um lado, Jesus do outro, os dois comendo churrasco todos os dias. Isso é ideia reformada e católica, não mexo nessa história.
são ideias que realmente não prosperam. Deus é espírito, Jesus afirma isso. Então, esse sentido que a gente mostra para você, esse ensino que a gente dá para você, que eu passo para você, é para que você entenda, é para que você entenda que a relação com Deus é preciso ser uma relação em que você se coloca diante de Deus em verdade. Em que você se coloca diante de Deus falando somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Porque a relação com Deus é experiência. As pessoas ficam buscando a relação com Deus através de uma fé que não tem experiência, não tem sentido. Porque a relação com Deus é através da experiência. Se você não busca a sua própria experiência, você vai ter que confiar na experiência do outro. Por isso eu digo, eu estou falando aqui da minha experiência, mas ela não vale para você. Você tem que buscar, falando somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, se dirigindo a Deus com honestidade, em oração e estendendo a mão ao seu próximo. Aí a experiência vem. Qual é que é a experiência? Só Deus sabe. Só você sabe o que você espera de Deus como experiência. Eu não posso te dar nenhuma dica sobre isso. Então, essa é a minha palavra para dizer para você que fuja do engano. Qual é o maior engano? É o abominável da desolação ter adulterado as cartas do apóstolo Paulo e o livro do Apocalipse. A principal doutrina contida nas cartas do apóstolo Paulo é que a lei de Deus, que são 10 mandamentos, são a fonte e a força do pecado. E que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte. Então, desconfia, 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 desconfia. Desconfia, desconfia. Para fugir do engano, você tem que desconfiar. Daniel dizia isso. Jesus também. E eu também estou repetindo isso para você. Foge do engano, fala somente a verdade. Senão, o abominável da desolação vai te enganar. Ele já está fazendo isso há 2000 anos. Porque dizem que as cartas do apóstolo Paulo são o evangelho de Jesus Cristo. Não é. Aquele é o maior de todos os enganos. Não vai por aí. Como eu disse para você, vamos fugir do engano e confiar em Deus. Confia, confia e mais uma vez, confia. Mas busca a sua própria experiência. Ou você busca a sua experiência, ou você vai ter que confiar na experiência do outro. Para não confiar na experiência do outro, busca a tua própria experiência. É isso. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Eu estou reconstruindo o cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu convido você para esse trabalho, para essa obra. Deixa aqui na descrição do vídeo o meu e-mail, para que você entre em contato comigo se você quiser. E não para de perseverar. O cristianismo está acabando no mundo inteiro. E acabando feio, mas muito feio. Mas ele não vai acabar. O cristianismo de Jesus Cristo não vai acabar. Então, é isso mesmo. O cristianismo de Jesus Cristo, para início do século XXI, está apenas começando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus te abençoe.